Olá a todos, aqui é o professor Eric e nessa disciplina nós vamos estudar a respeito dos modelos administrativos. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a ideia da administração, seus principais conceitos e fundamentos, para depois a gente aprofundar também nessa ideia dos modelos. Por isso que a nossa disciplina, então, vai ser dividida em dois grandes blocos, uma parte inicial e introdutória, e a segunda parte, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito dos modelos administrativos. Então, inicialmente aqui, nós vamos falar um pouco sobre as organizações e a administração. E, inicialmente, eu convido vocês a pensarem sobre o que vocês pensam a respeito do que é a administração. Qual que é o conceito de administração? Bom, se a gente for pensar na palavra administração em si, fizer uma etimologia dessa palavra, ela vem do latim, e aí a palavra ad significa direção, e minister, que é a composição da palavra, significa uma subordinação ou uma obediência. Ou seja, quando a gente fala de administração de uma forma etimológica, a gente fala que é uma atividade que está sendo realizada sob o comando de uma outra pessoa. Então, a gente tem a ideia de que a administração ela é feita como sendo um trabalho com recursos humanos, financeiros e materiais, com o fim de atingir alguns objetivos organizacionais, ou seja, uns objetivos de organização por meio, então, de algumas funções, como planejamento, organização, liderança e controle. Então, de certa forma, um administrador é aquele que faz com que as pessoas exerçam as suas atividades, ao mesmo tempo em que ele está atendendo aquilo que o cliente espera ou o público está esperando. Então, de certa forma, a gente fala que a finalidade da administração é estabelecer e alcançar alguns objetivos e metas. Só para a gente ficar um pouco mais situado, eu trouxe aqui uma ideia do que seria essa ideia. Quando eu falo que ela quer alcançar um objetivo, eu falo que ele está querendo, então, atingir um propósito por uma organização, instituição, empresa, grupo empresarial ou por pessoa. E quando a gente fala de meta, as metas é um resultado a ser atingido como consequência de um plano, um projeto ou um programa, os quais normalmente têm um prazo estabelecido para sua execução. Dessa forma, então, a gente pode pensar na organização como sendo nesse fluxograma que eu vou mostrar aqui a seguir. Então, a administração, ela é aquela que inicialmente, planeja, organiza, lidera e controla, são aquelas funções que eu falei para vocês, utilizando esses materiais, esses recursos humanos, financeiros e materiais, com a finalidade de atingir os objetivos e metas da organização. Bom, e até aqui, ou seja, se a finalidade é atingir esses objetivos e metas dessa organização, vamos entender então agora, basicamente, o que se trata dessa organização. Basicamente, quando a gente fala de organização, a gente tem que ter em mente que atualmente a gente vive em uma sociedade de organizações. E essas organizações, elas podem ser públicas, privadas ou até aquelas chamadas de terceiro setor. Sendo essas chamadas de terceiro setor como sendo organizações inicialmente assim, privadas, só que visam a produção de bens e serviços públicos. Então, elas entram nesse enquadramento de terceiro setor. E aí, de certa forma, a gente pensa, às vezes, que uma organização é simplesmente uma empresa. Só que a ideia de organização, ela está bem além disso. Por exemplo, um exemplo que talvez fique claro para vocês é, por exemplo, o Facebook. O Facebook, nessa rede social,
se reúne milhares de pessoas nessa plataforma virtual e, dessa forma, a gente tem, então, uma organização em si. Bom, e o que seria, então, uma organização para você? O que você imaginaria? Como eu disse para vocês aqui, no senso comum, então, de certa forma, no senso comum, organizar é a forma de ter tudo arrumado para projetar ações. Já na literatura, eu trouxe algumas definições para que a gente consiga, então, complementar o conceito que a gente já tem. Então, o primeiro fala que existe uma organização todas as vezes que duas ou mais pessoas interagem para alcançar certo objetivo. Então, como eu disse, foge aquela ideia que às vezes a gente pensa que ao falar de uma organização é simplesmente uma empresa. Uma outra bibliografia traz que a organização consiste num grupo humano composto por especialistas que trabalham em conjunto numa atividade comum. Nessa segunda bibliografia, ele já fala sobre a ideia de ter especialistas e ser um grupo a fim de forma que eles estejam numa atividade comum. Então, daquela primeira ideia de que duas ou mais pessoas interagem para atingir um certo objetivo e elas estão trabalhando em conjunto para atingir esse objetivo. Nós temos também, numa terceira bibliografia, que a organização é a reunião de duas ou mais pessoas trabalhando juntas cooperativamente, dentro de limites identificáveis, para alcançar um objetivo ou uma meta em comum. Então, casa bem com a ideia das duas anteriores que a gente leu. E, por fim, a gente tem também que uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou conjunto de objetivos. Então, de certa forma, a gente pode pensar, então, que quando tem a reunião de duas ou mais pessoas que estão trabalhando juntas para atingir um certo objetivo, isso a gente já enquadraria como sendo, então, uma organização. E aí, esse fim, esse objetivo que a ser atingido, ele pode ser das mais diversas formas. Pode ser, por exemplo, um fim de lucro, como, por exemplo, iniciativas privadas, pode ser a realização de um projeto social ou uma segurança pública, tipo, com a ideia de presídios, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma organização, ao atingir o objetivo, esse objetivo ele pode ser uma gama de situações diferentes. Com isso, então, a gente consegue pensar numa organização através também de um fluxograma, que seria o conjunto lá de pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro e instalações formam, então, o que a gente chama de uma organização, em que a ideia de tudo isso junto, como uma organização, na verdade, atingir esses objetivos. E aí, dessa forma, como comentado aqui com vocês, como visto, então, tem diferentes maneiras da gente nomear as organizações. Elas podem ser, então, privadas, do terceiro setor ou públicas. Isso que eu tinha comentado um pouquinho anteriormente com vocês. Então, as diferenças fundamentais entre elas, eu vou resumir aqui com vocês. Primeiro, como sendo as primeiras, que são as organizações privadas. As organizações privadas, o objetivo dela é o lucro. Então, elas visam o lucro e são responsáveis pela produção de bens e serviços. Muitos deles, a gente sabe, são essenciais para a humanidade, como, por exemplo, alimentos, roupas e moradias. Essa é uma das principais ideias que a gente tem quando a gente fala de uma organização, porque às vezes a gente pensa, novamente, que uma organização é como sendo somente uma empresa, mas, de certa forma, a gente já viu que não é simplesmente isso, não é só uma empresa. Já o terceiro setor foi aquele que eu comentei com vocês. Então, de certa forma, o primeiro setor, como está escrito ali, é o governo,
que é responsável pelas questões sociais. Já o segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Então, no segundo setor que entraria aquela organização privada. O primeiro é o governo, que pensa em questão social. Partindo disso, então, a gente tem que, com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais através das inúmeras instituições que compõem o chamado, então, terceiro setor. Então, fechando aqui, ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. Então, dentro daqui do terceiro setor, eu não tenho uma organização governamental, mas o fim dela, o objetivo, é o mesmo do primeiro setor, que é responsável lá pelas questões sociais. Então, o terceiro setor, ele entra nesse âmbito. E, por fim, temos as organizações públicas. São aquelas que atuam nos níveis federal, estadual e municipal, e entre elas temos as então que se configuram como administração direta e administração indireta. A administração direta é composta, então, é o conjunto dos órgãos integrados diretamente à estrutura administrativa no âmbito federal, estadual ou municipal. Já a indireta é o conjunto de entes com personalidade jurídica própria que executam atividades do governo desenvolvidas de forma descentralizada. Então, a direta são aqueles que estão ligados diretamente à estrutura administrativa federal, estadual, municipal, enquanto que a indireta são pessoas jurídicas que não têm, por exemplo, essa certa ligação, mas que executam atividades do governo. Então, de certa forma, todos esses três tipos de organizações são fundamentais para a nossa sociedade. No caso das organizações públicas, que é essa que a gente está aqui, elas são importantes para o desenvolvimento do Estado, da sociedade, porém, elas também dependem das organizações privadas, porque as organizações privadas também produzem bens e serviços, geram consumo e pagam impostos e tributos, que são essenciais para o funcionamento dessas organizações públicas. Então, aqui a gente tem uma relação entre esses três tipos de organizações que são necessárias para a sociedade onde a gente vive atualmente. E assim, se elas são fundamentais, como que a gente poderia, então, como que a gente faz para saber se essas organizações estão realizando o que elas deveriam realizar, então, nessa questão, já que elas são importantes? Bom, existem conceitos e princípios fundamentais na administração que possibilitam identificar se a organização está indo na direção da realização das suas propostas ou metas, ou se está fazendo outro caminho não especificado, não esperado. Então, dentro desses conceitos, podemos indicar três que são fundamentais para medir o desempenho dessa organização, que é a eficiência, a eficácia e a efetividade. Quando a gente fala sobre a eficiência, a gente está falando sobre a capacidade de, teoricamente, fazer as coisas direito. De certa forma, a gente fala que a eficiência é um conceito do tipo matemático, porque ela se estabelece com base na relação de entrada e saída. Ou seja, um administrador ele é eficiente quando ele consegue uma maior produtividade ou um desempenho em relação à quantidade de insumos que ele tem, que é utilizado, então, para a sua consecução. Então, a ideia de eficiência é aquela que relaciona a entrada e a saída. Também é comum usar os termos input e output. Já a eficácia consiste, então, na capacidade de fazer as coisas certas ou de conseguir bons resultados. E para isso, então, inclui a escolha de objetivos mais adequados ou até melhores formas de alcançar esses objetivos. Enquanto que, por último, a efetividade
é a relação equilibrada entre os resultados alcançados e os objetivos propostos pela empresa durante o tempo. Então, os resultados que eu tive com os objetivos que eu tenho dessa organização, isso me mostra a efetividade. Então, de certa forma, a eficiência é o que a gente usa, então, para indicar se a organização utiliza produtivamente os seus recursos. A eficácia a gente usa para indicar, então, se essa organização está realizando os seus objetivos. E a efetividade é quando essa organização consegue atender, ao longo do tempo, esses objetivos que ela propôs inicialmente. Bom, então, nesse ponto, a gente viu a ideia do que é a administração e o que significa as organizações. Então, de certa forma, a gente pode agora partir para a ideia das teorias da administração e das organizações. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, então, sobre as diversas teorias que constroem, então, o corpo teórico da administração e das organizações. Porém, o que é a teoria? Inicialmente, então, a gente pode pensar nesse conceito. De certa forma, então, a teoria, ela consiste em, ela deve fazer o quê? Primeiro, explicar os fatos observados de modo mais simples e possível, ser consistente com outros corpos ou outros corpos de conhecimento e fornecer meios para a sua verificação, testes investigativos de relações entre variáveis, resultando na confirmação de tais afirmações ou não, e ser útil. No caso, uma teoria é sempre um modelo. Então, a gente precisa que a teoria seja útil. E aí, dentro dessa ideia tendo essa ideia da teoria dentro do campo da administração, então a gente tem que as teorias da administração, de acordo com Maximiano, numa produção de 2006, são conhecimentos organizados e produzidos pela experiência prática das organizações. Chavenato, então, assevera que a teoria das organizações é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo das organizações em geral, enquanto as teorias da administração, que é o nosso foco aqui, são conhecimentos organizados e codificados em decorrência da experiência prática e empírica da administração em organizações. Então, a gente faz um uso de todos esses conhecimentos já obtidos por meio da prática e de uma experiência empírica para aplicar esses conhecimentos nas organizações. Então, no campo da administração, as teorias significam um conjunto de conhecimentos a respeito do funcionamento das organizações e da forma como elas são administradas. Então, nesse sentido, trata-se da área científica da administração. Bom, de certa forma, então, o que consistiria, então, em administrar? Levitt, ele afirma para a gente que administrar consiste em analisar racionalmente uma situação e selecionar os objetivos a serem alcançados, desenvolvendo sistematicamente estratégias para atingir tais objetivos, coordenando os recursos, desenhando racionalmente a estrutura, dirigindo e controlando com precisão e, finalmente, motivando e recompensando as pessoas que trabalham para que os objetivos sejam eficientemente ou efetivamente alcançados. Então, a administração, a gente fala que ela é uma ciência. Quando eu falo sobre estratégias, eu falo que estratégia lá se refere ao caminho que a organização deve seguir para conseguir sobreviver. Então, é uma busca deliberada por um plano de ação que permita desenvolver e continuamente ajustar uma vantagem competitiva da organização sobre as suas concorrentes. Então, aqui a gente pode, então, pensar a administração como sendo uma ciência.
E assim, o sucesso dessa ciência está nas mãos daqueles que encaram a função e exercem com paixão essa função dentro da administração. Bom, vimos aqui então quais são os principais conceitos lá da administração e das organizações, e vimos também as teorias administrativas. Então agora a gente consegue andar um pouquinho a mais e falar um pouco a respeito sobre as funções administrativas. E inicialmente vamos só falar um pouco sobre a ideia das funções desempenhadas pelos administradores. Então, nessa ideia agora a gente já pensou no que é a administração, só que agora a gente pode pensar o que faz um administrador. Quais que são então suas funções, as atividades, o que ele deve fazer. Então, vamos discutir aqui agora sobre quais são essas funções então que um administrador desempenha. Inicialmente, então, temos a função de planejar. Então, significa, então, ou quando eu falo de planejar, significa, então, escolher ou estabelecer uma missão da organização, o propósito, os seus objetivos, e depois determinar diretrizes, projetos, programas, métodos ou padrões para que eu atinja esses objetivos. Então, a ideia de planejar é exatamente o sentido real da palavra, é pensar na missão da empresa, da organização, e desenvolver meios para que atinja esses objetivos. Outra função desempenhada por administradores é a organização. A organização consiste, então, em determinar os recursos e as atividades necessárias para se atingir os objetivos dessa organização. Então, combinar esses recursos com as atividades em grupos, designar responsabilidades de atingir os objetivos, delegar os indivíduos com autoridades necessárias. Essa parte de organização para atingir os objetivos entra, então, como uma função desempenhada por um administrador. Temos também a ideia de liderança, que é, de certa forma, uma arte. Nesse caso, é uma arte de educar, orientar e estimular as pessoas a persistirem na busca dos melhores resultados. E, por fim, a ideia de controle. O controlar, como função desempenhada pelo administrador, é pensar nos meios para se ter certeza de que o desempenho planejado está sendo realmente atingido. Então, definir metas, considerando os indicadores, ou pensar nessas formas de controlar o que está acontecendo para atingir essas metas, entra também como uma função desempenhada pelo administrador. E assim, para executar essas funções nas organizações, é preciso, então, definir os níveis de administração. O que significa, então, a ideia de alocar autoridades, gerência, operadores e as atribuições de cada um. E assim, a gente tem, então, o que a gente chama de níveis de administração. Teoricamente, são 3 níveis. O que a gente chama de estratégico, o tático e o operacional. A gente pode apresentar esses níveis de administração através desse triângulo. Então, como eu disse, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. No nível estratégico, a gente tem que a competência básica nesse nível é traduzir as incertezas do ambiente externo, visando os objetivos da organização. De certa forma, as decisões que são tomadas aqui nesse nível estratégico, elas são de longo prazo e elas afetam muito a organização ao qual ela está contida. Então, os efeitos dessas decisões, elas são mais duradouros e são difíceis de inverter. Então, de certa forma, nesse nível estratégico está a ideia do alto calão dessa organização. Já no nível tático, ou essa gerência intermediária,
a gente tem os planos e projetos de setores, ou pode ser chamado também como departamentos. E aí, aqui é onde, então, tem essa organização dos setores que é realizado pelo nível operacional. Aqui, no nível tático, as decisões que são tomadas, elas podem, assim, ser revistas, elas são facilmente revistas, e, quando necessárias, elas não têm um impacto tão profundo quanto, por exemplo, nas decisões tomadas lá no nível estratégico. Já o nível operacional é como a frente de trabalho, é como se fosse a frente de trabalho da organização. Ou seja, os administradores eles executam os projetos. Nesse nível, a ideia das decisões, elas estão ligadas ao controle e às atividades operacionais da empresa, e são, de certa forma, técnicas. E assim, então, a gente vê as funções de um administrador e esses níveis de administração aos quais eles estão incluídos. Agora, a gente pode, então, falar um pouco, além das funções então, do administrador, a gente pode pensar agora nas funções do tipo organizacionais. E assim, para exercer, então, sua atividade profissional, essa pessoa que está ligada à administração tem que ocupar diversas posições estratégicas nessas organizações. E em cada uma desenvolve algum papel fundamental para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios dessa organização. Então, a partir desse esquema que eu montei para vocês, essa estrutura passada aqui para vocês, a gente consegue, então, observar que os administradores gerais, eles supervisionam uma unidade ou uma divisão operacional completa, incluindo todas as atividades funcionais dessa unidade. Então, a gente tem aqui que um presidente, ele gerencia cada uma dessas divisões que a gente tem nessa organização. E para cada uma delas, eu tenho um gerente dentro aqui dos funcionários. Aqui entra aquela ideia, então, dos níveis. O presidente está no nível do tipo estratégico, os gerentes estão no nível tático e os empregados estão no nível operacional. Bom, e aqui, então, a gente consegue falar, a gente pode definir, na verdade, algumas funções organizacionais. A primeira é a de produção e operações. Então, como escrito aqui, essa função ela representa a reunião de recursos destinados à produção de bens e serviços. Então, a gente tem o seguinte, a gente denomina como administração da produção das atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes, a gestão dessas operações. Uma outra função é a de marketing. Então, em agosto de 2004, a American Marketing Association elaborou uma definição para esse termo de marketing, que é uma função organizacional e uma série de processos para a criação, comunicação e entrega de valor para clientes e gerenciamento do relacionamento com os clientes de forma a beneficiar a organização e seus públicos de interesse, ou stakeholders. Outra função organizacional é a financeira e orçamentária, e aí essa função ela gerencia então o dinheiro da empresa para protegê-lo e promover sua utilização eficaz. Isso inclui então a maximização do retorno dos investimentos e a manutenção de certo grau de liquidez para o cumprimento das obrigações. Essas demonstrações financeiras, elas são, na verdade, relatórios que classificam e quantificam as contas de uma empresa. E essas três principais demonstrações financeiras são balanço patrimonial, a demonstração dos resultados do exercício e a demonstração de um fluxo de caixa. Outra função que a gente tem dentro das organizações é a de recursos humanos ou de gestão de pessoas.
Então, essa função ela é responsável por procurar, encontrar, atrair e reter as pessoas que a empresa precisa. A administração de pessoas, então, ela abrange desde o recrutamento até a rescisão de contrato, passando então por treinamento, avaliação de desempenho, entre outras funções. Bom, e de certa forma, então, através dessas funções organizacionais, um administrador, então, ele tem que compreender a análise dos ambientes internos e externos. Ele também precisa compreender pesquisas e sondagens de parceiros. Então, dentro dessas funções, um administrador ele tem que adquirir algumas habilidades. E aí, para então ele ocupar algumas posições nessas empresas, executar os papéis e buscar essas melhores formas de administrar, Katz, que é um dos autores estudados aqui na nossa disciplina, ele classificou essas habilidades em 3 grandes grupos, que são as técnicas, as humanas e as conceituais. Nessa imagem aqui, a gente consegue, então, entender nos níveis administrativos estudados anteriormente aqui, como que cada uma dessas habilidades entra nesse aspecto. Então, a gente pode ver que, para realizar, então, um bom trabalho, eu preciso que esse administrador domine as 3 habilidades e as doses conforme a sua posição na organização. Então, por exemplo, as habilidades conceituais são as habilidades mentais necessárias para se obter, analisar e interpretar informações de várias fontes. Por isso que ela entra, então, no nível institucional da alta direção, porque aqui é onde tem que tomar algumas decisões mais complexas. Então, elas envolvem habilidades como de compreender a relação das partes com o todo, de identificar e interpretar as informações vindas das variáveis ambientais que interagem com essa organização. Por isso que ela está, então, contida aqui nessa parte da alta direção. Já as habilidades técnicas, que a gente consegue observar ali embaixo, elas incluem o uso, então, de conhecimento, instrumentos e técnicas de uma disciplina ou campo específico, como a contabilidade, produção, vendas. Por isso que ela entra, então, aqui nessa ideia do operacional. Já as habilidades de relações humanas, elas envolvem a capacidade para compreender as outras pessoas e para com elas interagir de uma forma eficaz. Então, a gente precisa dessas habilidades para criar e manter uma rede de contatos, de liderança, motivar e fazer comunicação com os colaboradores. Por isso que ela entra, então, no nível intermediário ou no nível da gerência. Então, o gestor ou o gerente, ele tem que equilibrar essas habilidades para atingir, então, a eficácia das organizações. Então, à medida que um profissional avança hierarquicamente na empresa, cada uma das habilidades ela vai ter maior ou menor significado. E assim, essas habilidades, então, elas vão exigir uma aprendizagem sistemática dentro dessa organização. Então, a partir desse ponto, a gente vai falar agora sobre, então, os ambientes organizacionais aonde esses administradores atuam. Iniciando, então, aqui na ideia do macroambiente. O macroambiente, ele é composto, então, de fatores bem amplos, que é o político, legal, internacional, tecnológico, econômico, social e o ambiente natural, que afetam todas as organizações. Aqui até está enfatizado que é importante se lembrar do ambiente natural também. A ideia, então, de quando a gente está falando sobre os ambientes organizacionais, é que o administrador ele tem que avaliar o impacto que a economia ou a natureza exerce nos negócios da organização. Ele também tem que avaliar a influência dos concorrentes, dos fornecedores e nas funções e estratégias da organização, ou seja, ele precisa considerar
todo o ambiente e as suas variáveis, sendo que um desses ambientes é exatamente o macroambiente. Então, são diversos fatores que influenciam essas organizações. E aí, esses fatores têm relação, então, com as atividades do governo federal, estadual, municipal, que também têm um impacto significativo nas organizações. Por exemplo, uma dessas coisas que afetam diretamente uma empresa é a ideia de, por exemplo, de leis externas, de política da parte legal. Por exemplo, é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, lei ambiental. Então, tudo isso entra nesse caso, nesse macroambiente, que são coisas que o administrador tem que se preocupar dentro da sua organização. E nesse aspecto, então, nessa ideia, a gente tem os aspectos econômicos. E os principais aspectos econômicos são os que a gente vai ver aqui agora. O primeiro seria o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse sistema, comumente chamado de Selic, a gente tem como sendo o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E nessa condição, então, ele processa relativamente a esses títulos a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia. Então, o Selic, a gente fala que é uma taxa básica de juros no Brasil, considerada, nesse caso, uma das mais altas do mundo, no qual afeta os gastos com investimento nas organizações e no consumo de mercado, pois encarece o crédito e o preço do produto final. Então, esse é um aspecto econômico que deve ser analisado dentro de uma organização. Outro aspecto a ser analisado são os planos econômicos. Então, desde 86, o Brasil ele criou vários planos econômicos que estão citados algum aqui, que é o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Collor, o Plano Verão e o Plano Real. O objetivo desses planos era controlar a inflação e proporcionar o crescimento das empresas, do país e da sociedade como consequência. Então, a ideia era melhorar os índices de renda e de emprego. Então, nessa ideia, a gente pode afirmar que as organizações precisam, então, modificar suas práticas relacionadas à comercialização de um produto ou serviço. Então, tem que oferecer qualidade, preço justo e ter uma boa distribuição dos pontos de venda para conquistar o mercado. Esses são alguns fatos, então, que influenciariam, por exemplo, o comportamento do consumidor dentro dessa ideia dos planos econômicos, que é de desenvolvimento do mercado. E aí a gente tem também a ideia de renda. E aí as políticas de renda e o impacto na economia são enfatizadas por Grimaldi, por serem consideradas o quê? Medidas que afetam diretamente os preços dos diversos fatores de produção e, consequentemente, dos próprios bens. Assim como exemplo de políticas de renda, teríamos todos os esquemas de congelamento de preços e salários introduzidos na economia brasileira nas décadas de 80 e 90. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que o aumento ou a diminuição da renda tem reflexo no nível de consumo das pessoas, pois vai aumentar ou não a demanda de um produto. Então, se a demanda está aumentando, a tendência é que essa organização produza mais. Só que com a oferta maior de produtos, o cliente tem a opção de escolha. Isso significa, então, um aumento na renda, não é sinônimo de venda para determinadas empresas. A gente viu um pouco disso aqui, dessa ideia, lá na disciplina de economia. Então, é importante também ter em mente que a gente tem que incluir outros fatores para atender esse mercado, como qualidade de produto, entrega, atendimento e outros serviços. Então, de certa forma, a não
consideração do macroambiente, que é todo esse ambiente externo à empresa, que deve ser levado em consideração, afeta diretamente nessa organização. E assim, continuando então com a ideia dos ambientes organizacionais, a gente tem o próximo, que seria agora o microambiente. Como está escrito aqui, estudar o microambiente, então, implica analisar os fatores que sofrem um controle mais direto da organização. Então, o microambiente está mais relacionado à organização em si, que seria, por exemplo, a estrutura organizacional, os recursos humanos, proprietários, administradores, diretrizes, tecnologia e cultura. Então, analisando algum desses fatores, a gente pode considerar a tecnologia e os meios pelos quais a organização transforma os insumos ou as entradas em produto final. Então, essa aqui a gente tinha comentado, a ideia do nome input e output. Os insumos ou as entradas a gente considera como sendo o input, que é a entrada ou de qualquer coisa no processo ou no sistema, e o produto final, que é o output, que é a quantidade do produto produzido por uma pessoa, ou por essa empresa, numa linha de produção, ou por um equipamento. Então, tudo que é produzido no final é considerado como output. E o input e o output, eles podem variar de equipamentos ou materiais simples ou baratos, até mecanismos sofisticados, caros e complexos, usando computadores, automação e robôs. Então, isso depende de organização para organização. Nesse caso, então, o microambiente, ele se refere a esse ambiente, a esses fatores que interagem diretamente com a organização quando ela é colocada em funcionamento. Então, esses fatores são os clientes, concorrências, grupos de interesse, fornecedores, e aí esses fatores têm uma certa interdependência com o macroambiente, que é o ambiente geral. Então, para se levar em conta, para que se consiga atingir esses objetivos utilizando esses conceitos, usando tudo que está acontecendo nesse ambiente geral, no ambiente interno, ou seja, no macroambiente, no microambiente, se faz necessário, então, de um planejamento. O planejamento, como colocado aqui, é uma ferramenta, então, para analisar o ambiente externo e interno e reafirmar a missão da organização, coletar dados e transformar informações para definir os planos de ações, os planos de ação. Então, nesse ponto que o planejamento é onde é tomada a decisão ou melhor, é planejada a ideia de qual decisão a ser tomada para que atinja os objetivos da organização. Então, ele pode ser definido, o planejamento, ele pode ser definido como um processo de estabelecer objetivos e metas. Então, e de certa forma, de quais maneiras vai atingir esses objetivos e metas. Então, o projeto de planejamento é a ferramenta para a administração se relacionar com o futuro, dizendo com outras palavras. E assim, com aquela definição de 3 níveis administrativos que vimos anteriormente, que é o estratégico, tático e operacional, da mesma forma, então, os planos, eles também passaram a ser classificados de acordo com os níveis principais e a abrangência da organização. E assim, então, a gente tem 3 tipos de planos. Bom, e quais são, então, esses planos? Inicialmente, nós temos, então, como são 3 níveis administrativos, a gente também tem 3 planos diferentes para cada um, que são os planos estratégicos, os planos táticos e os planos operacionais, assim como os níveis, que são estratégicos, os níveis administrativos, que são estratégicos, táticos e operacionais. Nos planos estratégicos, é onde a gente tem, então, é onde abrange toda a organização e a sua relação com o ambiente.
Então, são os planos que estabelecem a missão, os produtos, os serviços a serem comercializados no mercado, os clientes e os mercados que ele vai atender. Então, nesse caso, a responsabilidade desse plano, ela é de longo prazo, que a gente considera, por exemplo, como sendo acima de 4 anos. E aí, ela tem que entrar, então, na alta administração. Por isso que ela está classificada como sendo do plano estratégico. Já os planos táticos, eles traduzem os planos estratégicos para ações, como marketing, operações, recursos humanos e finanças. A gerência média, então, ela que é responsável pela implementação em um período de médio prazo. Então, nos planos estratégicos, são planos de longo prazo, enquanto que nos táticos são os de médio prazo. Já os planos operacionais, eles são responsáveis por definir as atividades e os recursos que possibilitam a realização dos planos estratégicos e dos planos táticos, como definição de orçamentos, lançamento de um produto, plano de treinamento. E aí a responsabilidade, então, é dos supervisores e ele é considerado como, então, um plano de curto prazo. A duração dele é de até 1 ano. Então, nos planos estratégicos são planos longo prazo, os táticos são a médio prazo e os operacionais são a curto prazo. E ainda nesse assunto, a respeito dos planos estratégicos, é importante a gente, então, destacar, como escrito aqui, que dentro desse planejamento estratégico, a gente precisa pensar no processo sistemático, e esse processo sistemático compreende em algumas coisas. O primeiro é a definição da missão, dos valores e da visão. Então, a missão organizacional, ela refere-se assim, ao propósito fundamental que a organização tenta seguir e identifica os seus produtos ou serviços e clientes. Então, a missão ela identifica a razão de ser da organização, ou seja, ela descreve suas atividades e os usuários que vão ser atendidos, os produtos, os serviços básicos e seus valores. Então, tanto nas organizações lucrativas como as não lucrativas, elas precisam especificar muito bem, com bastante clareza, qual que é a sua missão. No caso de organizações públicas, a missão deve enfatizar o atendimento ao cidadão. Então, é uma missão de universidade pública. Temos também, nesse processo, a análise da situação atual. Então, ao planejarmos, precisamos saber qual a situação das organizações que a organização tem em termos orçamentário, operacional, tecnológico e até de colaboradores, quando se trata do setor público. E em termos mercadológicos, financeiros, operacionais, tecnológicos e de colaboradores, nos referimos então às empresas privadas. Então, aqui é onde a gente meio que tem que se perguntar onde a organização está e como que ela chegou a esse ponto. Então, é a ideia dessa análise da situação atual. Outro processo é a análise do ambiente externo, que envolve, então, os fatores político, legal, econômico, sociocultural, ecológico e tecnológico, como visto, então, anteriormente. Assim, esse planejamento, então, ele elabora algumas questões, como, por exemplo, quais as ameaças e oportunidades do ambiente no presente para a organização ou até para o futuro da organização. E também, além de ter uma análise do ambiente externo, uma aplicação também para análise um processo também para análise do ambiente interno. Então, de certa forma, precisa analisar os serviços, a estrutura, os recursos financeiros, recursos humanos e materiais. Então, precisa ser feita a análise tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. Isso a gente enfatizou bem anteriormente ao falar sobre a macro e a micro região, ou microambiente. E assim, a partir então desse processo sistemático, isso dentro lá do planejamento estratégico, tá bom?
Levando, então, em consideração essa ideia desse planejamento, o plano estratégico, então, ele consiste, então, em definir para onde ir, o que se deve fazer para chegar lá, quanto vai custar e até quando deve-se conseguir esse ir. Então, a resposta dessas questões, desses indagamentos, é o objetivo central da função do planejamento. Então, as organizações em geral têm vários objetivos amplos, em longo prazo e abrangentes, entre eles a lucratividade, a fatia de mercado e boas relações com empregados. Então, baseado em Maximiano, com adaptações do setor público, nesse caso, o objetivo ele pode ser, então, uma situação futura na organização pública, como, por exemplo, melhorar a qualidade de serviços, ampliar a sede da organização ou reestruturar o setor de compras. Temos também a realização de um produto físico ou conceitual, como, por exemplo, construir um prédio, ampliar o horário de atendimento ao público, implantar um sistema de estoque, e a realização de um evento, como, por exemplo, uma competição entre os funcionários da organização, uma competição esportiva, que seja, ou promover oficinas de qualificação para os colaboradores. Então, dentro desses planejamentos, a gente também enfatiza esses que são a situação futura, a realização de um produto e a realização de um evento. E assim, a gente pode falar, então, que os objetivos organizacionais, eles formam o eixo central do planejamento, porque eles se tornam o foco da direção das estratégias. E assim, delimitado, então, os objetivos, a gente define, então, as metas, as políticas, diretrizes, programas e estratégias. Então, encontramos nas organizações contemporâneas essas definições marcadas por um quadro complexo e imprevisível na maioria dos casos. Mas, de certa forma, então, vamos analisar o que seria, então, metas, ou políticas, ou diretrizes. É isso, então, que a gente vai discutir agora. Inicialmente, então, a gente fala sobre o que seria, então, metas. As metas, então, são alvos a serem atingidos em curto prazo. Elas devem ser específicas, desafiadoras e realistas. Quando necessário, as metas têm que ser do tipo quantitativas. Então, formuladas em termos numéricos, elas têm que ser associadas a indicadores de desempenho, como, por exemplo, quantidade, data, nível de qualidade ou ordem de grandeza e importância, vinculado, por exemplo, a um prazo. Então, as metas, elas são os alvos, são aquilo que a gente tem que atingir dentro dessa organização. Temos também as políticas, que refere-se, então, à colocação dos objetivos ou intenções na organização, como guias orientadores da ação administrativa. As diretrizes, que são os princípios estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos pretendidos. Nesse caso aqui, como os objetivos são os fins da organização, essas diretrizes, elas então servem para organizar os meios adequados para atingir e canalizar, então, as decisões. Então, um exemplo, nesse caso aqui das diretrizes, é a diretrizes de pessoas, nesse nosso âmbito. Seria, como, por exemplo, como recrutar e selecionar os futuros funcionários. Temos também os programas, que são os princípios, são as atividades necessárias para atingir cada uma das metas. Por exemplo, programa de serviços a ser executado, como matrícula em universidade, que pode envolver no programa de diversos setores. E de estratégias, que, de acordo com Porter, consiste em fazer as escolhas e procurar deliberadamente ser diferente. Então, ela meio que se distingue da eficiência operacional, porque ela compreende os indicadores da produtividade e da qualidade.
Então, o planejamento, ele é a função que dá alicerce para os demais, ou seja, para a organização, para a liderança, para o controle, pois o planejamento está lidando diretamente com o futuro da empresa. Então, as pessoas envolvidas nesse processo do planejamento, elas precisam ter aquelas habilidades específicas para que a empresa flua da forma como esperada lá nos objetivos e metas. Bom, gente, nesse ponto aqui eu vou encerrar então o vídeo com vocês. Na próxima aula a gente começa então falando novamente sobre o tópico das organizações, para a gente conseguir aprofundar um pouquinho a mais para o objetivo da nossa disciplina. Então, a gente fica por aqui. Acompanhem a disciplina para os próximos vídeos. Até mais e tchau, tchau.